Essa é muito complexa e tem exigido o quê? Que os líderes se desenvolvam, né? Acho que agora acabou mesmo. Não, que os líderes se desenvolvam como seres humanos, que expandam o seu autoconhecimento e principalmente a inteligência social, que é a capacidade de lidar com pessoas, não é? Porque em qualquer lugar que você esteja, mesmo sendo um técnico, né, mesmo sendo lá um engenheiro da computação, você vai se relacionar com pessoas. E pessoas a gente sabe que não é fácil. Por isso que vocês estão aqui, né? Por isso que vocês estão buscando esse desenvolvimento. Então, comprometendo-se com o bem-estar dos seus colaboradores, da sua empresa, da comunidade e de outros sistemas sociais. Inclusive a Rosa Kraus, né? A pessoa até, estou fazendo uma formação de coach com ela, escreveu os 2 capítulos, eu sugeri para vocês a leitura de 2 capítulos, né? Que por isso que eu não vou fazer o trabalho, porque foi feito muito rapidamente essa sugestão, mas eu peço que vocês leiam para entender um pouquinho melhor. Mas, de fato, por que coaching hoje? Para desenvolver isso aqui. Porque nós precisamos de líderes que, para essa estrutura toda, possam se desenvolver como protagonistas da sua própria história pessoal e profissional, assim como estimulem nos liderados o papel de protagonista. E pergunto a vocês, o que é ser protagonista? O principal ator, né? O ator principal. O principal autor e ator da sua vida pessoal e profissional. E o que significa isso, pessoas? Se vocês olharem, né, ao longo das organizações, a gente vê, né, que, puxa vida, quantas vezes vocês já não ouviram, puxa, nessa empresa nada funciona. Não, porque o governo, porque esses impostos, porque não está dando certo, porque as coisas, né, não dão certo aqui, porque, né, as pessoas sempre projetando a culpa das coisas que acontecem, como se elas fossem meros coadjuvantes na história do seu entorno. E não é assim que ocorre, né, pessoas? Então, é isso que está precisando hoje, que as pessoas assumam a responsabilidade pela sua história pessoal e profissional. Não só a sua história, como a história do seu entorno. Então, sair da posição de vítima, né? Sair dessa posição de vítima, de vilão, enfim, também tem o salvador, né? Sair dessa posição de alguma posição que não seja a posição de ser ator principal, ou seja, o principal protagonista. Então nós precisamos disseminar cada vez mais esses líderes de hoje para lidar com essa estrutura, porque não cabe mais chegar e ficar parado e dizer assim, porque a culpa é do chefe. Não, porque a culpa é porque nessa empresa nada funciona. Porque no momento em que eu projeto a culpa, eu me isento de responsabilidade. Eu fico passiva diante do que está acontecendo. E se eu fico passiva e me isento, é como se eu não pudesse fazer nada. Então eu vou esperar que as coisas aconteçam. As coisas não vão acontecer. Então, justamente, estimular a cultura do protagonismo é estimular a cultura de o que eu posso fazer que dependa de mim? Essa é a grande pergunta. Né? Então, para isso, para a gente disseminar essa cultura, o coaching veio para justamente estar promovendo, fomentando nos líderes uma cultura de protagonismo, né? Por isso que a gente não diz o que você tem que fazer, né? A gente só questiona, a gente confronta. Não me venham dizer, não, porque lá não funciona por causa do chefe. Opa! O que você pode fazer que dependa de você? O que você pode fazer? Não posso fazer nada. Não, pode sim. Certamente, em algum momento, você pode fazer alguma coisa que dependa de você. Porque vocês já viram como é o apontamento de problema? É assim, né? O problema está ali. Todo mundo passa por ele porque ali tem um problema. Não, porque tem problema ali. Não, é muito fácil apostar o problema e normalmente a gente quer achar causas e culpados para os problemas, não é? A gente vai ao fundo, principalmente
quem veio da cultura de qualidade, né? Como a nossa amiga ali, muitas vezes, que trabalha com qualidade, aquela história do PDCA, de ir lá a fundo no problema. Gente, o problema aconteceu. O que eu tenho que perguntar agora é, o que eu posso fazer diante dele? O problema está ali, o que depende de mim? O que eu posso fazer para ajudar a evitar a ocorrência desse problema novamente? Porque o que aconteceu no passado já aconteceu. Não adianta mais ficar sobre ele. Agora, o que eu posso fazer? Às vezes eu posso fazer alguma coisa. Então, justamente disseminar essa cultura. Parar com a cultura da reclamação, da vitimização, da projeção. Então, líderes que promovam isso nas suas equipes. E para promover isso nas suas equipes, precisam passar por isso. E daí vem a pergunta, então, o que é coaching, afinal? O que é... Enfim, era para ser uma atividade. Mas agora, na cabeça de vocês, o que vocês entendem por coaching? Rapidamente, só para ter uma ideia aqui. O que vocês leram a respeito? Se alguém leu o livro da Rosa, o que vocês entendem como coach? Só pra gente. Inclusive você, Ezequiel. Tem uma frase que diz, né? Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Né? Então, acho que coaching é isso. Você trilhar a sua história e, né, definir um objetivo, uma meta e conseguir alcançar. Se você não tem objetivo, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar leva a lugar nenhum. Então, eu acho que coaching é isso. Você trilhar, pensar nos seus objetivos, nas suas metas e como eu vou alcançá-las. Né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso começar a fazer ou deixar de fazer para atingir um determinado resultado, o objetivo. Isso aí. Falou bem. O que mais, pessoas? Isso tem muito a ver com coaching. O que é coaching? Uma visão de alguém de fora do negócio, de você, te auxiliando, te direcionando, que às vezes fica difícil você identificar, até sabe os pontos fracos e fortes, mas às vezes precisa de alguém de fora analisando aquela situação e pontuando, direcionando. Eu enxergo assim, o coaching, um pouquinho do que eu entendi, assim. Legal. Legal. Só que é como eu digo, né? Não é uma direção. É uma, digamos assim, desmistificação. Ajudar a ver esta situação de uma outra posição. Porque se você notar, você vai sair do seu dia a dia, vai para um espaço em que você vai olhar sobre o seu dia a dia. E daí você pode ver de uma outra forma. Legal. Mas eu acho bastante interessante o que ela falou. Né? A gente sabe que a gente é ruim e tem que melhorar, mas a gente não consegue reagir. Tá dentro do processo, né? É difícil. Isso, o que eu preciso fazer? Eu sei que eu preciso melhorar naquilo e tal. Eu não consigo, sozinho eu não consigo. Talvez alguém já consiga. Isso. Não é uma... Eu já vou explicar, mas é por aí. Não é um aconselhamento, vai ser uma reflexão. Outra parte faz a gente pensar sobre nossas próprias atitudes. As perguntas certas, né? A gente nem sempre faz a pergunta certa. Às vezes pode ser uma pergunta que torce o sujeito. Ele não faz chegar a uma concepção, né? Sozinhos, através de palavras, simples palavras, de repente nos faz refletir sobre atitudes que a gente mesmo comete e a gente mesmo, a resposta está com a gente, né? Então a gente consegue respondê-las numa simples troca de experiências ou ideias e incentiva a pessoa a ter essa resposta, né? Então ela consegue aplicar os... Perfeito. Perfeito. Coloca diante do teu problema. Eu tive conversando com a minha antiga chefe, ela fez coaching e ela tinha muito problema de lidar com as pessoas aí na frente. Então ela conversava com o pessoal, mas chegava lá na frente, ela trancava. E o coaching, ela disse que foi muito bacana, porque as pessoas, a professora que estava na frente, falou com as pessoas e chegando cada vez mais perto dela e ela ficando apavorada, mas aí quando chegava bem perto, ficava olhando para ela conseguiu, entende? Eu acho que Entender. te coloca diante do problema, diante da situação que tu tem medo, digamos, e faz você passar por aquilo. Eu acho que é isso também. Faz sentido. Né? E faz sentido também. Mas acho que é bem isso. Às vezes é trabalhar o óbvio. E o óbvio é a resposta que você tem. É que você não consegue enxergar. Né? Muitas vezes
nascemos aqui, o que nós devemos fazer, né? Todos vamos ser eternamente alunos, que sempre estamos aprendendo. E o conceito de aluno é o A, é uma prerrogativa negativa, então você é sem luz. E Platão fazia isso muito também com Sócrates, de trazer a luz, porque a pessoa mesmo, ela encontra a luz dentro de si. Esse é o papel do coaching, fazer com que as pessoas enxerguem o conhecimento, que às vezes o conhecimento está dentro delas mesmo, o que ela precisa está dentro dela. Então fazer com que as pessoas, elas adquiram essas competências e elas possam se tornar melhores líderes, melhores profissionais dentro do que elas fazem. Legal, é bem isso. Só que Platão, ele não fazia tanta pergunta, Exato. tá? Era mais Aristóteles, né? Mas, enfim, é isso. O que mais, pessoas? Que vem? Acho que vieram conceitos, até me surpreendeu pelo que veio nas perguntas, esse nível de reflexão. E é bem isso mesmo que vocês falaram. O coaching, ele é um processo de aprendizagem, né? Em que eu e você somos alunos, né? A gente só tem uma facilitação um pouco maior pelo grau de senioridade, de experiência e de escuta. Mas vamos aprender a aprender. Porque ninguém tem resposta, né? Ninguém tem uma resposta. Aliás, já dizem, né? Quem tem uma única resposta não tem nenhuma, porque só tem aquela. Então, muitas vezes, o cara insiste no mesmo comportamento, insiste, e vê que aquilo... Então, nós precisamos aprender um outro comportamento, que é você que vai dizer. Porque eu posso fazer de um jeito que não é o seu. Mas eu preciso estimular, como coach, a você achar o seu jeito. E é bem isso, é desnudar, é ver que resposta que você tem aí dentro. E todo mundo tem, pessoas. Todo mundo tem um jeito diferente de fazer as coisas. Então, acima de tudo, o coach é um processo de aprendizagem orientado por um profissional capacitado que faz uso de princípios filosóficos. Então, tem lá as suas origens na técnica socrática, né? A gente tem algumas teorias que nos embasam para a gente estar atuando, não é? Então, lá eu tenho formação em análise transacional, em dinâmica dos grupos, a Lana também, tem outras formações, enfim, que nos embasam filosoficamente, mas principalmente competências conversacionais. Porque o coaching nada mais é do que uma conversa. E nós já vamos ver isso. Com o objetivo de quê, né? Qual é nosso objetivo? Promover o desenvolvimento da autonomia, porque é você quem vai fazer, não sou eu. É você quem vai aplicar, não sou eu. Tá? Então, autonomia, inclusive na capacidade de decidir, porque eu só vou poder empoderá-los para isso, né? Da capacidade de aprender e agir, porque é basicamente focado na ação. Como eu falei para vocês, entre um encontro e 8 vai ter uma ação. Vai ter um exercício, uma aplicação de uma mudança a ser implementada naquilo que vocês, se vocês trouxeram a carreira para trabalhar, vai ser alguma coisa... se trouxerem a liderança, o papel de líder, a gente vai trabalhar sobre isso, tá? Mas, acima de tudo, é ação, não é só reflexão, tá? Produzir mudanças de percepção e comportamento, a gente vai ver isso, expandir possibilidades de ação, aumentar a qualidade e efetividade de condutas pessoais e profissionais e transformar a maneira como se entende, se interpreta o outro e o universo que o rodeia. Então, como é que a gente vai dissecar isso aqui, né? O que é de fato? Então, é um processo de suporte ao desenvolvimento de competências. Então, para a gente desenvolver competência, a gente precisa se perceber, perceber o outro, perceber nosso entorno, né? Se gerir para ver como é que a gente tem que agir diante das situações para poder desenvolver competências. É melhoria do desempenho das relações profissionais e capacitar para os novos desafios e mudanças. Então, é um processo de suporte ao desenvolvimento de competências. Possui começo, meio e fim. Por isso que, no nosso programa, a gente vai trabalhar um objetivo que você trouxer.
um único, porque nós vamos ter 7 encontros para fazer isso. Então a gente tem que abrir, como a gente fala, abrir uma gestalt e fechar essa gestalt. Se ao longo do processo você já trabalhar aquele seu objetivo, que você trouxe inicialmente, ok, a gente pode abrir uma nova gestalt e trabalhar, mas com começo, meio e fim. Senão, a gente vai continuar trabalhando aquela situação que eu vou dizer por quê. Porque a gente passa por um processo de mudança. Mas, de qualquer forma, tem começo, meio e fim, onde se desenham metas claras e ações específicas para se alcançar resultados desejados. Porque é um processo de treinamento e desenvolvimento. E é um processo de ação, não é só de reflexão. Ok? Então, meta, plano de ação é o que a gente vai ter entre um encontro e outro, sempre. Tá? A fonte inspiradora é justamente a técnica socrática. Instigar, qual é? O que a gente vai fazer? Instigar ideias, ouvir, questionar e ajudar o coach, que é quem passa pelo coach, a aprender, expandir sua autoconsciência, aumentar sua capacidade de autogestão e competência relacional. Então, acima de tudo, o coach é um processo de empoderamento, em que é delegado ao coach a faculdade de transformar e alterar o seu contexto. Mudar o ponto de vista sobre si, mudar o ponto de vista sobre o seu quadro de referências, para que ele possa alterar comportamentos limitantes e adquirir novos comportamentos para atingir seus resultados. Para isso, precisa saber o que quer atingir. Então, também isso a gente trabalha. Então, como é que a gente faz isso? Como é que a gente muda? E daí eu já estou falando assim, por que o coaching é um processo de mudança? Porque ele muda um quadro de referências. Então, vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo de uma questão que vem muito em coaching, né? Pois Malu, eu tenho um funcionário que eu já falei com ele umas 3 vezes e não dá. Ele não funciona. Não adianta, ele não muda. Opa! Ele não muda. O que você está fazendo nesse processo? Projetando. A culpa é dele. Eu fiz tudo, porque veja, já faz 3 vezes que eu falei com ele. O que você pode fazer de diferente? Porque vai ver que você repetiu as 3 vezes o mesmo comportamento. Por isso que ele teve a mesma resposta. Que comportamento diferente você pode estar exercitando para obter um resultado diferente? Porque quem faz sempre do mesmo jeito vai ter o mesmo resultado. Então, é bom pensar nisso. O que você tem feito repetidamente na sua trajetória pessoal, profissional, enfim, que você tem um resultado que não te satisfaz? Certamente tem algo em você que precisa... Diga, Sabrina. Então, nesse raciocínio da professora aí, né? Eu levei um problema que eu acho que é do outro, que eu falei com ele não muda. Assim, eu tô vendo esse problema e eu não tô enxergando a solução. Você vai me dar dicas, sei lá, tenta isso, tenta aquilo para tentar. Não. Eu sozinha vou ter que descobrir isso? Vai. A resposta está em você. Eu não sei. A resposta está em você. Só que para tudo isso... Tipo assim, tenta fazer isso. Consultoria Não. Não tem conselho. Sabe por quê? Porque se você está repetindo... E aí eu vou dizer para vocês o seguinte. Se você repete este comportamento, é porque você tem um quadro de referências e um modelo mental que mantém este comportamento. É esse modelo mental que a gente vai quebrar. Pensar fora da caixa, né? Sabe por quê? Porque é aquele modelo mental que mantém aquele comportamento. Então, o que é empoderar? Empoderar é conceder a você a autonomia de fazer acontecer. Então, eu vou devolver a pergunta. O cara não muda. Então, o que você pode fazer que dependa de você para mudar o comportamento que está gerando um resultado que você não quer? Eu estou te empoderando. Estou dizendo para você, vamos acha uma outra referência. Então, acima de tudo, no processo de coaching, é isso, a gente faz quebra de modelo mental. E isso, gente, já tem
na psicologia mesmo, tem o processo de mudança. O que significa? A gente vai promover uma mudança no coach. Uma mudança de um comportamento limitante que impede você, muitas vezes, de ter uma melhor performance no papel de líder, vamos supor. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que descongelar, vai ter que quebrar o piloto automático. Porque o que mantém você repetindo aquele comportamento é um piloto automático. Aí, lógico, você sempre age do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. E vai botar a culpa no outro. Né? Porque você já falou 3 vezes com ele, mas será que não sou eu? Então eu preciso quebrar esse modelo mental. Descongelamento. Chama-se descongelamento. É a primeira etapa da mudança. Descongelou? Opa, sou eu então? Depende de mim? Depende. Porque o cara tá lá no piloto automático dele. Gente, nenhuma pessoa é mal intencionada. Nenhuma pessoa erra porque quer. Você erra porque você quer? Você não se considera um cara comprometido? Ele também. Poxa, as pessoas dão o melhor de si, gente. Todo mundo dá o melhor de si. A pessoa quer sacanear, ela sacaneia. Mas daí nós estamos falando de exceções e não de regra. A regra... Alguém aqui se considera desonesto? Alguém aqui não considera dedicado? Alguém aqui não se considera um bom companheiro de trabalho? Claro que todo mundo se considera, gente. Todo mundo é bem intencionado, sabe? Então, se a pessoa não consegue mudar, e numa relação é eu e você, 50-50, qual é a minha parte nisso? Principalmente se eu estou numa posição de líder. O que me mantém me comportando daquele jeito? Então não adianta reclamar do chefe. Ah, porque o chefe não muda, porque o chefe não muda. O que você tem feito, que depende de você, para mudar o seu comportamento diante dele? Essa é a questão. Por isso que é um processo de empoderamento. Você é o ator principal. Não me venha botar a culpa nos outros, não me venha me reclamar, não me venha... Não, porque vai voltar para você. Esse é o cerne do coaching. Tá? E por isso que é doloroso, é um processo de mudança. Que vai treinar 3 habilidades. Autopercepção. Porque vai voltar para você. É como o Marcelo diz. Né? É buscar aqui dentro a resposta. Por isso que é a técnica socrática. Tá? Autocontrole. Por quê? Porque a minha tendência é agir como eu sempre agi. É meu piloto automático. Então eu vou precisar quebrar esse piloto para mudar o meu comportamento, para me comunicar de uma forma diferente. Seja através da ação, seja através da palavra. Então são 3 habilidades que a gente treina ao longo do processo. Autopercepção, autocontrole e comunicação. Para conseguir comunicação. Mas isso vocês vão... Não tem que quebrar também o piloto automático da pessoa que eu já falei. Não, ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Sabe o que acontece? Você muda o seu comportamento diante dela. Vou dar um exemplo. Eu sou aquele chefe, tá? Da porta aberta. Sabe o chefe da porta aberta, né? É aquele chefe que tá sempre, que ele é um chefe legal, bacana, legal. Você chega com um problema para ele. Ele tá sempre com a porta aberta, tá? Mas o que acontece? Esse chefe tá em coaching. Putz, grila, eu tenho um monte de coisa para fazer. Ai, meu Deus, tá? Oi, tudo bem? Ah, pode dizer. O cara tá dizendo para ele um monte de coisa que é importante pro cara, né? Aí, e ele tá lá pensando, puta, porque eu tenho que fazer isso. Aham, legal, puxa, que pena. Não tá entendendo nada, não tá escutando nada, mas a porta tá aberta. Tá? A porta tá aberta. Lógico, né? Esse chefe não escutou. Vamos supor que esse chefe esteja em coaching, tá? O que acontece? Ele muda um comportamento, que é dele. Fecha a porta. Tá? E a gente trabalha isso no coaching. Então, já que teu ouvido não está aberto, não adianta ficar com a porta aberta, tem que fechar a porta. E este comportamento, lógico, no começo, todo mundo vai chegar assim, pô, tá vendo, o chefe mudou, fechou a porta, nossa, tá ficando antipático, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Eu sou a chefe da porta aberta, né? Eu me enxerguei na tua situação. Então, na verdade,
A tendência tua, muitas vezes, é... Puta, lá vem o cara encher o saco de novo, cara. Puta, eu tô com tanta coisa para fazer. Mas o que depende de você para mudar essa situação? Não é o cara. Como é que você vai fazer com que as pessoas não... Você fecha a porta. Lógico, no começo vai parecer uma atitude antipática. Mas, na verdade, com o tempo, quem se relaciona com você vai mudar. Porque você vai mudar. Os outros continuam no piloto automático, eles vão querer entrar, e como sempre fizeram. Mas o teu comportamento de fechar a porta vai fazer com que, de repente, ele pare para pensar, opa, o meu chefe não é, ele é bom, ele é bem intencionado, só que ele não pode ficar o tempo todo com a porta aberta. Então eu vou procurá-lo quando realmente eu tiver uma coisa importante para tratar com ele. Então ninguém muda ninguém, pessoas. A filosofia não é nem a filosofia, é de fato isso. Tá? Eu posso mudar algo em meu comportamento e através do meu comportamento eu mudo o meu entorno. Eu influencio. O cara sempre se comportou daquele jeito. Quando ele vê o teu comportamento, ele diz: toma um susto, porque a pessoa muda. Né? E daí, lógico, ele também vai mudar porque você mudou com ele. Aí ele pode... Por isso que eu digo, a mudança do coach irradia para o seu entorno, para o sistema organizacional, para os valores, para a cultura da organização. Tá? Mas não pense que você vai quebrar o piloto automático de ninguém. E eu já tive pessoas, dentro do coaching, que optaram por permanecer no seu piloto automático. Mas daí eu digo, é uma escolha consciente. Porque no coaching você vai ver o teu piloto. Pelo menos relacionado ao objetivo que você vai trabalhar. Tá? Vai quebrar. Ok? Então, não é eu digo, não é terapia, tá? Mas é terapêutico. Porque não é terapia. E agora é bem interessante a gente ver isso, né? Não é terapia, não é mentoria e não é aconselhamento. Tá? Então, isso também vocês têm à disposição. Eu não vou ficar me detendo aqui, mas o coaching, na verdade, ele tem foco em resultados específicos. Aquele resultado. Eu sou parceira, como coach, no resultado que você quer obter. Então, às vezes, eu vou ser dura porque eu estou pensando lá, o teu resultado é meu resultado. Inclusive, começou nos esportes as histórias do coaching. Por quê? Porque os técnicos, alguns técnicos lá das Olimpíadas, e por isso que o coaching se popularizou, tá? O que eles faziam? Eles começaram a perceber que ordem e instrução não era tão eficiente quanto fazer o cara pensar sobre a própria performance. Por isso que começou nos esportes. E é isso que a gente faz como coach, tá? Então, aqui na mentoria, o foco é no desenvolvimento da carreira. Mas, tanto que mentoring, né, vem da Odisseia de Homero, que na verdade o rei Ulisses, quando saía para a guerra, deixava mentor como responsável pela tutoria do filho Telêmaco. E por isso que veio essa ideia. Porque enquanto Ulisses estava na guerra, mentor cuidava do Telêmaco, que era o filho. E o foco, o mentor, ele é o exemplo. O mentor, sim, orienta e diz o que ele faria na situação. Por isso que normalmente se associa o mentor a alguém que vocês têm como um exemplo, uma pessoa a ser seguida, um exemplo a ser seguido dentro da profissão de vocês. Eu não entendo nada de sistema, não entendo nada, entendo de pessoas. Tá? Agora, o mentor, por exemplo, eu trabalho numa empresa lá de telefonia, né? E tem alguém que eu admiro muito. Eu vou perguntar para ele, como é que eu tenho que fazer? Ele vai dizer, bom, eu no teu lugar faria isso, isso e isso, eu agiria. Mentor faz isso. Então, por isso que coaching não é mentoria, tá? E principalmente o counseling, o foco é justamente o aconselhamento. É dizer o que você tem que fazer. Tá? Mas numa situação mais pontual, pessoal e específica, que traga um prejuízo emocional. Tanto que ele é baseado todo na psicologia de Carl Rogers, que é uma psicologia mais existencial e tudo mais. Não, o coaching, ele é um processo de aprendizagem de curto prazo,
A mentoria pode ser ad eterno. O counseling depende. Pode ser absolutamente uma ocasional. Mas pode ser um processo de evolução, começar com o coaching e evoluindo pela necessidade dos dois próximos? Não. Isso daqui são 3 papéis diferentes. Mas da necessidade do coaching não pode partir para outro? Se no coaching a gente perceber que você precisa de uma outra situação, não é o setting para trabalhar ali. A gente não vai trabalhar no coaching um aconselhamento. Por exemplo, se eu percebo que o comportamento limitante tem alguma coisa a ver que não seja do aqui e agora que a gente possa trabalhar e que dependa de uma terapia, eu vou indicar a terapia. Isso não influencia no coaching, tá? Se eu perceber que, por exemplo, né, a pessoa vem com um problema de comunicação, e o problema de comunicação diz respeito a um problema de fala. Às vezes a pessoa não tem... Eu até tenho um cliente que é assim, ele está trabalhando uma fono. Então vai depender das situações. A gente pode se utilizar de outras ferramentas, tá? Mas nós não evoluímos isso aqui. Daqui não dá para passar. São 3 papéis diferentes. Até porque são contrapostos. A gente não orienta e a gente não aconselha. A gente questiona, tá? É todo um processo educacional planejado em que a base é o feedback, o questionamento. Enquanto que a base aqui é a intuição, a orientação e aqui é o pegar no colo mesmo. A gente muitas vezes nem pega no colo, a gente dá cacetada. E dói. Né? Por isso que a gente, né, só para citar para vocês, é uma relação, né, o coaching, ele é uma relação de parceria, de confiança, de transparência, de reciprocidade. Porque às vezes, até o próprio coach se pega no seu piloto automático. Quando é uma situação vivida por ele em algum momento do passado, é recíproco e às vezes o coach dá feedback. Opa, não estou gostando do que você está dizendo para mim. Isso daí não tem a ver comigo. Opa, por isso que é um processo de aprendizagem conjunto. Porque cada um é um. Né? A gente não pode, não existe uma ferramenta, vou seguir esse processo com um, com outro, com outro. Não, não existe isso. Cada um é uma escuta, né? Mas, opa, é isso daqui. Diga. Qual? Coaching. Diga. Coaching não é estritamente profissional, ele pode ser no âmbito pessoal. Por exemplo, quero melhorar na minha carreira, assim, quero isso, quero aquilo, mas dentro do âmbito profissional. Mas, por exemplo, sou uma pessoa muito ansiosa. É uma coisa que pode ser trabalhada no coaching ou tem que ser no... Pode ser trabalhada, mas assim, quando é focado no aqui e agora e te impede de realizar alguma atividade profissional. Agora, se a tua ansiedade, e normalmente quando traz assim é por conta de alguma coisa, né? Lá do teu passado, lá da tua relação com pai, com mãe, com figuras de autoridade, não dá para trabalhar no coaching. Então pode ser uma característica pessoal que influencia diretamente no meu desempenho profissional. Ou no teu desempenho profissional, ou na tua carreira, ou na relação que você estabelece com os teus superiores, ou com algum... Olha, por exemplo, trabalho com 2 tipos de coaching. Coaching executivo e coaching de carreira. Qual é a demanda que eu mais recebo no coaching de carreira? Quero mudar minha carreira, não aguento mais, porque eu estou de saco cheio, porque não sei o quê. Quando a gente vai esclarecer, na verdade não é com a carreira. Isso acontece em 80% dos casos que eu atendo, tá? Não é com a carreira. É com alguma dificuldade vivenciada dentro da sua organização ou do seu trabalho atual, que como não está afim de enfrentar, porque não consegue enxergar, prefere sair. Tem um comportamento de fuga. Ok? Então, na verdade, a gente trabalha esse relacionamento, mas dentro da carreira. Então, normalmente, às vezes as pessoas chegam lá chorosas, ansiosas, tristes, por causa de alguma situação específica. Agora, quando a gente percebe, por exemplo, que a tua mudança de carreira, aí a gente vai olhar no teu histórico, por isso que a gente precisa se conhecer, né? Olhar no teu histórico. Toda hora você quer mudar de carreira? Opa,
Aí pode ter alguma coisa ligada lá, tuas figuras de autoridade e tal. Aí você vai trabalhar em terapia. Não sei se esclareceu. Ok? Ok, pessoas? Então, né? É uma assessoria personalizada, individual, confidencial, ajustada ao perfil e necessidades do aqui e agora. Não é do lá e então. Nós vamos trabalhar hoje para o futuro e não passado e hoje. Porque quem trabalha passado é terapia. Ok? A gente pode usar elementos do passado. Por exemplo, histórias de sucesso. Em que outras situações você viveu isso do que você está vivendo, que outras situações você viveu no passado e que deram certo. Opa, isso. Aí a gente pode identificar uma ação. Ok? Tá? Visando a otimização sempre da performance, sentido naquilo que faz e satisfação pessoal com as conquistas. Ok? É um espaço, coaching, de reflexão, análise de forças e limitações e plano de ação. Então, sem dúvida, é um espaço para a gente refletir, para a gente falar dos seus comportamentos. O MBTI ajuda nisso? Ajuda. Mas não necessariamente. Você pode querer trabalhar no coaching um comportamento que não aparece no MBTI. Mas que, de alguma forma, impede você de ter a performance que você gostaria de ter. Ok? A mudança, como eu falei para vocês, irradia e influi no entorno, agindo sobre o sistema de valores e a cultura organizacional. Ou do teu entorno. Vamos supor que você queira trabalhar a carreira, que você queira trabalhar algum relacionamento. Mas a gente parte do pressuposto que você mudando, de alguma forma, você estimula. É que nem uma pedrinha no rio. Você jogou a pedrinha, ela parece uma pedrinha minúscula. Mas vocês já viram como irradia? Porque é bem assim o processo de mudança. E não pensa que é uma grande mudança, não. Né? Não é assim, eu vou vir e vou mudar a minha vida. Não, não vai mudar a sua vida. Tá? É que nem, a gente vê que o simples fechar a porta parece uma ação tão pequena, mas que faz uma diferença no dia a dia, que vai irradiando e vai mudando o sistema. Tá? Então não pensem que a gente vai fazer grandes mudanças. Ok? Bom, qual é o papel do coaching, então? Né? É justamente capacitar as pessoas através de ferramentas conversacionais, né? Por quê? Conversando a gente se entende? Vocês acham que a gente se entende? Às vezes sim, né? Por quê? Assim como entre nós vai haver frustração, entre nós vai haver mal-entendidos. Porque o lugar da comunicação é o lugar do mal-entendido. Por quê? Porque entre eu e você tem uma série de percepções. Você viu, só usando, né, Ezequiel, você veio aqui na frente, porque eu sou ESTP? Pois é, mas eu não concordo muito, né? Aí já acontece o mal-entendido. Por quê? Porque entre eu e você, naturalmente, tem uma série de percepções, ações, enfim, crenças, comportamentos, que é normal haver mal-entendido. Por isso, nós dois temos a responsabilidade de minimizar a ocorrência de mal-entendidos. Como? Através de um diálogo franco, transparente, objetivo, preciso, claro e honesto. Então, a maior ferramenta do coach é essa. Estabelecer esse diálogo, questionar, confrontar, ouvir, fazer pergunta, né? E assim, vamos supor que, eu estou vindo aqui mais porque é obrigação, né? Nós vamos confrontar isso, vamos estabelecer esse diálogo desde o início. Porque já que tem que estar, vamos estar. Vamos estar bem. Vamos aproveitar esse espaço. Tanto eu quanto vocês, ou a Lana, ou enfim, estamos ali. Então vamos aproveitar esse tempo. Vamos ter uma conversa séria, franca, honesta, verdadeira e transparente. Então nada mais é do que para minimizar o mal-entendido, que vai acontecer em alguns momentos, é por aí. Ser preciso naquilo que fala, ser honesto naquilo que fala, ser coerente naquilo que fala. Ouvir, tanto eu quanto você. Tanto coach quanto coach. Tá? Para quê?
para que vocês se tornem melhores observadores de si mesmo, do seu mundo de relações, de forma que possam obter o máximo de rendimento das suas competências e habilidades. Tá? Porque é bem isso, a gente vai desenvolver necessariamente 3 habilidades: autopercepção, autocontrole e comunicação. Vai passar por 3 etapas de mudança: descongelamento, mudança e congelamento. Para quê? Para a gente chegar num resultado, numa competência que você queira desenvolver. Ok? Então é bem isso, é desenvolver competências de modo a continuamente aperfeiçoar o desempenho no trabalho, o seu resultado, enfim, aquilo que você queira. Aumentar a autoconfiança no atingimento de metas desafiadoras, porque como eu falei para vocês, entre um encontro e outro, vocês vão praticar comportamentos novos. E à medida que praticam, vão criando autoconfiança. Por quê? Porque vai mudando, de fato. Então, é esse o nosso papel, estimular a autoconfiança. Ah, não deu certo? Então vamos aqui ver. O que nós podemos fazer de diferente? Né? E questionar, encorajar, desafiar, observar, controlar positivamente, confrontar. Ah, não fez atividade? O que aconteceu para não ter feito? Né? Putz, eu vou ter que ir lá dizer para ela. Eles falam isso para mim. Ai, meu Deus, eu sempre fico com medo de dizer que eu não fiz. Porque eu vou questionar. Né? Porque a gente questiona mesmo. Ah, mas eu não fiz porque eu não tive tempo. Olha a projeção. Né? Não, não é bem assim. Por que você não priorizou? Aí é uma outra história. Né? Porque a falta de tempo também. Ah, porque eu não tive tempo. Ah, porque está muito corrido. Ah, porque eu tive isso. Ah, porque eu tive aquilo. De novo, colocando para fora de si. Não, opa. Né? Então é isso que a gente faz. As fases, né? Então nós vamos ter, esse é um momento de contrato em que vocês estão sendo posicionados de como a gente vai funcionar, qual é o papel do coach, né? E auxiliar o estabelecimento de um objetivo. Então normalmente isso daqui, na primeiro encontro, a gente vai trabalhar isso. Vamos construir um relacionamento, como é que nós vamos operar, né? A gente vai traçar planos de ação. E o controle comportamental, que isso também faz parte de todos os nossos encontros, avaliar, orientar, confrontar, identificar, administrar resistências, defesas, conflitos, e sempre com o princípio da realidade, tá? Bom, é assim, funciona desse jeito. A empresa que você está vai ser assim, não vai mudar. O que você pode fazer diante disso? Essa é a principal questão. O que você pode fazer diante dessa situação que dependa de você, que não dependa de outros, porque eu não posso me responsabilizar por outros. E sempre trabalhar a realidade tal qual ela se apresenta. Ah, o cara não muda, não vai mudar. O que você pode fazer de diferente? Para você mudar em relação a ele, para ter um resultado diferente, né? E por fim, avaliar os resultados, né? Então, o nosso objetivo é esse, fazer uma assessoria pessoal, pontual, personalizada e, acima de tudo, confidencial. E é ótimo porque o nosso contrato com a escola é com vocês. Né? O nosso compromisso de mudança é com vocês. O seu objetivo é o objetivo. Se um dos objetivos for trabalhar o projeto empresarial, ou a outro, a monografia, enfim, é o que a gente vai trabalhar de acordo com a demanda que você trouxer. Né? Para desenvolver uma competência específica, né? Por exemplo, administração do tempo, sei lá, o que vocês quiserem, assertividade num relacionamento, que otimize a performance no papel profissional, porque de alguma forma vocês estão aqui para trabalhar a liderança. Então, esse é o papel profissional que a gente mais vai trabalhar, né? Assertividade nas relações. A gestão da carreira pode ser uma questão a ser trabalhada, até dentro da própria empresa ou fora dela, né? E o uso do potencial no trabalho. Então, isso é o nosso objetivo. A gente vai ter 7 encontros, né? Um primeiro encontro que vai ser logo agendado com vocês. Vocês vão logo receber informações de como vai funcionar. Provavelmente a gente vai ter uma agenda fixa de encontros individuais, tá? Em que vocês vão... Ah, eu vou tal hora, eu me comprometo a estar lá. Faltou,
não tem reposição, tá? Faltou 3, nem adianta, porque daí a gente daí não fez o processo, né? São 6, 7 encontros, então tem toda uma norma aí interna. Então, quer mudar o horário e tal, pode falar com o coach direto e tal, mas todo o agendamento vai sair daqui, tá? E daí a gente pode discutir no momento em que a gente estiver junto lá nos encontros individuais. Mas como eu falei para vocês, esse encontro já começou, o coaching já começou, ok? 5 encontros individuais e mais um ao final, que independente do coach que vocês tiverem, eu que vou conduzir esse processo. Legal? Bom, então agora, o primeiro passo que a gente tem, esclareceu, pessoas, está mais ou menos claro o que a gente vai fazer no coaching? Bom, então agora o nosso primeiro passo é auxiliar vocês a pensarem sobre isso, né? Por quê? Ao começar o processo de coaching, é imprescindível ter a clareza sobre o que o coach quer produzir. Não é possível assessorar alguém sem saber qual é o seu objetivo, porque senão a gente não chega em lugar nenhum, né? Então a gente, de fato, vai ter que ser preciso na eleição de um objetivo a ser trabalhado. A visão de futuro e a agenda de realização pertencem única e exclusivamente ao coach. Então agora, para estimular, vocês já ouviram aí alguns questionamentos, algumas coisas que já fizeram vocês pensar um pouquinho do que vocês precisam trabalhar. Mas para a gente estimular mais ainda, eu vou pedir para vocês, tá? Que vocês pensem num projeto bem sucedido. Pode ser da vida pessoal, profissional. Pensa aí, um projeto na sua vida que você acha que você foi bem sucedido. Escreva esse projeto, só diga. Como é que, porque agora é tudo por escrito, tá? Naquela folha que vocês fizeram de manhã, no começo do nosso encontro, tá? Então, assim, um projeto bem sucedido. Pense nesse projeto. Pense nesse. E escreva também o que você acha que em você facilitou a execução e o êxito desse projeto. Então aí, 2 minutos para pensar. Um projeto bem sucedido e o que você acredita que em você facilitou a execução deste projeto. O que em você facilitou? É um projeto profissional ou pessoal? Pessoal, qualquer projeto que você, mas um projeto que venha, que seja significativo para você. Pode ser a compra da casa própria. O que em você facilitou a execução desse projeto? A realização. Um projeto que você já tenha concluído. Nada que esteja em plano ainda. Tá? Alguma coisa que você, de fato, já concluiu. Não necessariamente. Pode ser profissional, pessoal, de qualquer área da vida. Mas o que em você facilitou? Pronto? Muito bem. Agora, você vai pensar o oposto. Pense aí num projeto em que você foi mal sucedido, que você não concluiu ou que não deu certo, pode ser de qualquer área de sua vida, tá? Pense por que esse projeto não deu certo, mas veja principal, ou que não concluiu, ou que enfim, mas que ele não, de alguma forma, não teve o resultado que você queria, tá? Pense, né? O que dificultou o projeto? Mas pense o que em você, tá? Dificultou a execução e o êxito desse projeto. O que em você dificultou? Ok? Veja bem. Então, eu vou colocar uma frase no quadro e você vai completar essa frase com as primeiras palavras que lhe vierem à mente, tá? A frase: sinto que tenho
capacidade para ou de, né? Complete essa frase com as primeiras palavras que lhe vierem à mente. Outra. Sinto que preciso desenvolver minha capacidade para ou de. Também. Complete a frase com as palavras que precisam, que venham à sua cabeça, né? Ok? Muito bem. Faz algum sentido isso daqui com isso aqui? Faz? Mais ou menos? Se faz, possivelmente você tem aí já um objetivo que você pode trabalhar no coaching, tá? Então, seja se isso daqui tem a ver com isso aqui, ou isso daqui tem a ver com isso aqui, já tem um outro objetivo. Agora, se você tem uma outra coisa, ou se você quer, enfim, agora você vai escrever aí. Qual um possível objetivo ou competência, né? Ai, droga, que posso vir a trabalhar no coaching? E você vai responder. Muito bem, pessoas. Alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram perguntar sobre o processo, sobre o que viram? Tudo certo? Alinhamos, diga. Isto, normalmente cada encontro leva de 50 a 60 minutos, às vezes pode passar, às vezes pode interromper antes, depende do questionamento. Eles vão acontecer. A gente já está com o encerramento marcado dia 27, se não me engano, de novembro. Então, vai acontecer entre hoje e até dia 27, vão ser 5 encontros individuais e no dia 27 a gente se encontra novamente para fazer o último encontro. Então, certamente, ou o Leandro ou o Felipe vão entrar em contato com vocês para disponibilizar a agenda do coach e daí vocês vão lá e colocam o nome de vocês no horário que... Mais alguma coisa? Legal, então aqui tem antes da gente finalizar, aqui tem o envelope, eu peço que vocês coloquem esse papel aqui dentro, tá? Que isso vai ser entregue para o coach que vier a trabalhar com vocês. Pode ser eu, pode ser a Lana, pode ser um terceiro, enfim, a gente ainda está vendo aqui internamente. De qualquer forma, eu agradeço aí a presença de vocês. A gente esperava hoje 10 pessoas e veio bastante, que bom, num dia de semana, não é um hábito. E quero finalizar com essa frase do Abraham Lincoln: ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria história. Então é isso que a gente vai trabalhar. Ok, gente? Obrigada, então, boa noite. E espero que a gente se encontre aí outras vezes. Até mais. Daí não esqueçam só de deixar ali Lu, teve alguma pergunta, alguma coisa? Nada?
Até mais.